Oi, queridos! Hoje a gente vai resolver as atividades do módulo 15 da apostila 1, que fala sobre romantismo. Ai, o romance! Vamos lá na apostila, abre na página 137 e bora começar? Exercício número 1. Indique a alternativa que contém apenas as características próprias do romantismo. Vamos lembrar um pouquinho antes de iniciar essa questão? A gente estava ali no período neoclássico, onde a razão era o que comandava as criações artísticas, que olhava novamente para a cultura clássica, para a cultura do Renascimento, que se inspirava na cultura grega e na cultura romana. Então, o romantismo vem se opondo a toda essa razão e trazendo a emoção como ponto-chave do movimento. E quando a gente fala em emoção, a gente traz a individualidade do artista, a sua interpretação do mundo. Quando a gente fala em romantismo, a gente tem que lembrar que o artista aqui torna-se intérprete do mundo, porque a partir do momento que ele interioriza os acontecimentos e coloca aquilo que ele sentiu, aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele entendeu da história, a gente está trazendo a emoção do artista como foco. A emoção, então, ela vai ditar as criações artísticas deste momento. Lembrando que Nietzsche vai trazer para a gente dois termos, apolíneo e dionisíaco, que vão estar falando então justamente dos períodos da arte que trazem a razão como centro, apolíneo, e que trazem a emoção como centro, dionisíaco. Se estamos falando de um momento onde a emoção é o foco, que é o romantismo, estamos num momento dionisíaco da arte. Então vamos voltar para a questão? Agora ficou fácil de resolver, né? Indique a alternativa que contém apenas as características próprias do romantismo. Subjetivismo? Claro, falamos de emoção. A gente fala do subjetivo do artista, da sua interpretação do mundo. Racionalismo? Não, gente, o romantismo se opõe à razão, né? Se opõe, então, a isso que ditava as regras para o período neoclássico. Emoção? Certo? Nacionalismo? Sim, o romantismo vai trazer então esses temas nacionais patrióticos, falando de acontecimentos históricos, olhando para as lendas. Correto. Pinturas que usavam como temas lendas heróicas? Sim! Então a gente vai ter a alternativa 1, 3, 4 e 5, que vai estar representada pela letra B. Número 2. Em relação ao romantismo brasileiro, embora ainda contagiados pelo academicismo imposto pelo neoclassicismo, explique como os artistas procuraram valorizar o nacionalismo, uma das principais características daquela escola, através da representação dos nossos fatos históricos. A gente tem, por exemplo, nesta obra aqui do Victor Meirelles, sendo mostrado pra gente a Batalha dos Guararapes. Então os artistas, eles vão estar trazendo para nós temas nacionais da nossa própria história. 3. Dois pintores ingleses do romantismo elegeram a paisagem como sua temática favorita, mas tinham uma forma bastante divergente e particular de ver a natureza. Um deles retratou a natureza como uma técnica suave e delicada, mostrando paisagens calmas, com grande realismo e riqueza de detalhes. O outro ousou e passou a interessar-se por aspectos mais selvagens e intranquilos da natureza, abandonando as paisagens campestres e adotando a instabilidade da atmosfera como tema para suas obras. Alguns historiadores chegaram a considerá-lo um precursor do impressionismo francês, movimento que só veio a ocorrer algumas décadas depois. O texto refere-se respectivamente a... Então, primeiro ele fala de um pintor que utilizava a natureza como tema, mas que trazia a natureza com
constante, na sua forma tranquila, para ser observada, para ser sentida. A gente fala de constable. E depois ele vai falar de um artista que utiliza então a temática da natureza intranquila, dessas modificações repentinas, da tempestade, do vento, do vapor, daquilo que a natureza mostra como sua fúria. Estamos falando de Turner. Então vamos achar a alternativa letra C, que traz o primeiro pintor, John Constable, e o segundo, William Turner. Seguimos. Número 4. Qual é o nome da obra pintada por Eugène Delacroix, considerado um símbolo da Revolução Liberal de 1830 na França? Liberdade guiando o povo. Esta obra aqui. Número 5. Analise as seguintes obras do romantismo e identifique seus respectivos autores. Na letra A, a gente tem A Balsa da Medusa, que foi feito por Géricault. Na letra B, a gente tem O Carro de Feno, que foi feito por Constable. E na alternativa C, a gente vai ter A Batalha dos Guararapes, que foi obra de Victor Meirelles, trazendo então para nós como correta a letra C. Número 6. Leia os itens seguintes sobre o romantismo e assinale as alternativas que contêm todos os corretos. 1. Os artistas românticos desprezaram as regras da arte acadêmica, priorizando em seus trabalhos a intuição e o sentimento. Sim, porque as regras da arte acadêmica priorizavam a razão. E o romantismo, então, vai ir contra esta regra quando ele vai trazer a emoção como ponto-chave, como aquilo que vai guiar as obras dos artistas. Número 2. Embora o romantismo tenha nascido anteriormente na Itália, Alemanha e Inglaterra, foi na Espanha que ele se tornou forte para irradiar-se depois pela Europa e pela América. A gente sabe que onde o romantismo ganhou total força foi na França. Gente, lembrem que a França tinha passado pela Revolução Francesa, Revolução Industrial e vários braços que aconteceram depois dessa Revolução Francesa. Teve outras revoluções que vão estar ligadas a ela. A França estava num momento muito propício para mudanças. E é por isso que é na França que o romantismo vai tomar força para se espalhar. Então aqui está errado. Número 3. O romantismo sofreu influências dos ideais da Revolução Francesa e também das reflexões do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Correto, Rousseau falava então que todo homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Número 4. Os artistas românticos tinham como tema predileto a representação do homem do campo e suas tarefas diárias. Não, gente. Os artistas românticos, eles traziam a natureza, as lendas históricas, heróicas, as lendas lá da Idade Média. Errado aqui. Número 5. Os artistas românticos passaram também a valorizar em suas obras o nacionalismo, o presente e a natureza. Correto. Então aqui vai ser a alternativa C, que vai trazer pra gente a 1, 3 e 5. Número 7. Por qual motivo Turner é considerado um precursor do impressionismo? Um movimento que vai acontecer ainda lá na frente. Gente, com o passar do tempo, as obras do Turner, elas vão pendendo, vão ficando cada vez mais abstratas devido às pinceladas rápidas que o artista trabalhava. E também por causa dessa sua busca, da sua pesquisa pela luz e pelas cores, que vai ser desenvolvido depois lá pelos impressionistas. Número 8. Leia os itens seguintes em relação à arte do romantismo e assinale a alternativa que contém todos os corretos. 1. A pintura do romantismo pode ser considerada como uma reação à pintura do período neoclássico. Perfeito. Reação a quê? A razão.
2. Os pintores românticos apresentaram uma predileção em retratar a mitologia greco-romana em grande parte de suas obras. Sim, está correto também. Eles também trabalhavam com lendas da Idade Média, eles também trabalhavam com temáticas nacionais, natureza. 3. A pintura romântica retoma algumas características do período barroco, como a valorização das cores e o contraste entre claro e escuro. Correto! O barroco também é um período dionisíaco, em que a gente está falando da emoção, por isso esse contraste, por isso essa questão das luzes trazendo o drama, né, entre a luz e o escuro. Corretinho. 4. A expressão das emoções humanas e a natureza representada de forma viva e dinâmica passa a ser um tema recorrente nas artes do romantismo. Pessoal, o artista, ele até pode prezar pela emoção, pelaquilo que ele sentiu ao ver o acontecimento, ou aquilo que ele sentiu ao ler, ao estudar determinado acontecimento. Mas a emoção humana, ela não é a temática central do romantismo. Ele vai estar trazendo a sua emoção, o seu pensamento a partir de cenas, de fatos históricos, mitologia, daquilo que ele está fazendo. Mas a temática central não é a emoção humana. Então essa aqui está errada. Número 5. Apesar das diferenças temáticas em relação à arte do neoclassicismo, os pintores românticos continuaram a prezar as regras e convenções das academias de belas artes em detrimento da liberdade de expressão artística. Gente, eles vão negar as regras da Academia de Belas Artes quando eles trazem a emoção como foco principal. Então aqui a alternativa correta é a letra A, que vai trazer a 1, a 2 e a 3. Seguimos? Número 9. No romantismo francês, o homem perde a soberania. As mulheres passam a ser objeto de adoração. O homem vive na órbita de sua misteriosa força, de sua superioridade sexual demonstrada pela maternidade. Ela complementa o homem, mas o seu papel é o de esposa e mãe, submissa e dependente. Ao mesmo tempo, ela é vista como dominadora, manipula os homens, conduz o relacionamento. Acerca das figuras feministas na arte romântica, assinale a alternativa incorreta. A. O extraordinário e famoso quadro A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, uma exaltação à Revolução de 1830 na França, faz da mulher um símbolo a conduzir com a bandeira francesa na mão os filhos da pátria. Correto. B. Personagens retirados das mitologias e religiões da antiguidade serviram de inspiração para retratar os traços dominadores que muitos românticos atribuíram às mulheres. Correto. C. Alguns românticos contribuíram para fortalecer as fantasias ocidentais, como foi o caso daqueles que se dedicaram à pintura de povos exóticos. Correto. D. Assim como os pintores, os prosadores ligados ao romantismo interessaram-se de forma direta por personagens femininos. Correto também. Letra E. A expressão artística das obsessões masculinas descritas pelo texto chegou ao auge com Leonardo da Vinci, que fez da Mona Lisa e de Santa Ana a síntese de todos os traços femininos desvalorizados pelos românticos. Gente, os românticos não desvalorizam os traços femininos. Nós percebemos nas suas obras a valorização da mulher. Então, é a letra E que está errada. Número 10. O romantismo no Brasil, por meio da pintura, deixou para a nossa história um grande legado. Quais das seguintes obras e seus respectivos artistas representam este movimento? Letra A. Batalha de Guararapes, de Victor Meirelles, Independência ou Morte, de Pedro Américo. Esta aqui é a alternativa correta. As outras vão trazer aí pra gente uma confusão entre artista e obra, as autorias que são trocadas ali. Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. Bons estudos, se cuidem e até semana que vem. Lord, I pray that them be saved.